Meu nome é Lúcia Massara, sou natural de Santa Luzia, nasci em 22 de março de 44. Meu pai se chamava Francisco Massara, era chefe da estação da Central do Brasil, naquela cidade, e a minha mãe se chamava Olímpia Massara. Frequentei o grupo escolar Santa Luzia, no bairro da Ponte Grande, durante 5 anos. Cursei o ginásio Santa Luzia, que era o único da cidade, e vim depois para cursar a contabilidade no Instituto Municipal de Administração e Ciências Contábeis, IMACO, e concluí o curso em 1962. Já em janeiro de 63, prestei vestibular na PUC, antigamente Universidade Católica, e na UFMG, e tendo sido aprovada nos 2 vestibulares, optei logicamente pela UFMG, já que as dificuldades econômicas da época não me permitiriam outra opção. Eu descobri que gostaria de fazer o direito e já estava fazendo curso de contabilidade. O meu ambiente de família sempre foi um ambiente de participação, de solidariedade, de ajuda, e acho que esse papel desempenhado pela família foi fundamental na minha dedicação ao direito. Eu nasci na beirada da linha do trem. Como meu pai era o chefe da estação, necessariamente nós precisaríamos morar no pátio da estação. A minha cama ficava a 3 metros da linha, ou seja, aquele barulhinho do trem dia e noite embalou a minha infância e a minha juventude. E essa participação da família, com a minha mãe ajudando sempre as pessoas, ela nunca teve curso algum formal, né? Ela era estudante que cursou a escola primária apenas, mas ela era uma espécie de enfermeira no lugar que nós morávamos. Então ela aplicava injeção em todo mundo, ela acolhia, ela receitava, saía pelas madrugadas levada pelos maridos para dar injeção. Naquela época se tomava penicilina de 3 em 3 horas, né? E os maridos iam buscá-la na minha casa 1h da manhã, 3 horas da manhã, porque os filhos ou as esposas precisavam de medicação. Então essa dedicação, essa forma de proceder, acho que influenciou muito a minha decisão. Eu morava em Santa Luzia e vinha no primeiro ônibus da manhã. E o primeiro ônibus da manhã saía de lá entre 5h30 e 6 horas. E o IMACO se situava no meio do Parque Municipal. O ônibus parava na antiga feira de amostras. E eu vinha a pé pela Avenida Afonso Pena até meados do parque. A aula começava às 7 horas. E dificilmente eu conseguia chegar no horário marcado, porque o ônibus sempre atrasava. Não era aquele ônibus tipo pinga-pinga, né? E toda vez que eu chegava e havia aula de prática jurídica, o professor João Milton, a porta da sala estava fechada, porque ele detestava que o aluno chegasse tarde. E eu precisava de bater para entrar, né? Ele fechou a cara para mim 1 vez, 2 vezes, 3. Na 4ª ele perguntou por que eu não chegava no horário. Então ele disse que não havia ônibus mais cedo, eu jamais conseguiria chegar no horário. Então ele me disse: eu vou te deixar entrar, mas você vai ter que sentar na primeira carteira e ser o primeiro aluno, né? E ele era um homem vigoroso, influente, falava bem, atualizado com as coisas do direito e com as coisas da vida. E essa forma de posicionamento perante o mundo me impressionou muito. Eu já conhecia uma outra pessoa que também era formada em direito, embora não advogasse, que era uma professora que eu tive no ginásio Santa Luzia. Ela era voltada para a área de ciências humanas, chamava-se professora Efigênia Werneck, era professora de história e me entusiasmou tanto a ponto de me inscrever num concurso antigo que havia na televisão em Belo Horizonte, que chamava-se Sabatinas Maisena. E lá fui eu, uma aluna do interior, responder pergunta, fazer concorrência. Avancei bastante nisso, embora não tivesse chegado no final. Mas foi uma vitória para uma menina
vinda do interior, cheia de limitações que a própria escola impunha. Então, essa circunstância, e mais ainda, o fato da minha irmã mais velha ter decidido fazer o curso de Direito, nos levou a prestar vestibular juntas. E nós que já tínhamos uma camaradagem, uma solidariedade enorme, nos aproximamos ainda mais, porque fizemos os 4 anos, os 5 anos de Direito juntos. Nós tínhamos aula na parte da tarde. O curso de Direito era anual, então. Então nós íamos para o curso, a aula começava 2, 2h30, e quando acabava a aula que nós íamos para casa, ainda havia footing na Avenida Afonso Pena. Então a gente se lembra da loja Sloper, da drogaria São Félix, e Casa Rola, Casa Guanabara. Ou seja, era uma Belo Horizonte dos anos 60, ainda bem pacata. Pegamos as árvores na Avenida Afonso Pena. Então, era um tempo bucólico. Era o footing, era o cinema, era a cerveja no Albamar, depois da tarde para a noite. Era a festa no DCE, o baile no DCE. Era o cinema. Em frente à faculdade havia o Cinema Guarani, hoje uma instalação da Polícia Militar. Havia o Cine Metrópole, bem pertinho, o Cine Tupi, que depois virou Cine Jacques. Então, Belo Horizonte ofertava ao jovem muito cinema de rua, coisa que hoje não se vê mais. A faculdade sempre foi uma instituição formal, não é? Os professores de terno e gravata, e o curso de Direito coincidiu com o início da minha atividade na Prefeitura de Belo Horizonte. Eu já trabalhava desde os 16 anos de idade. Enquanto fazia o curso médio, eu trabalhava numa empresa que vendia apartamentos. Chamava-se Gibraltar Lançamentos. Depois que eu fiz para fiz concurso para datilógrafo da Prefeitura de Belo Horizonte. E, para minha sorte, né, fui trabalhar exatamente no serviço jurídico, na Procuradoria Municipal. Lá encontrei esse professor que havia me impressionado no IMACO. E, por coincidência, lá também outros professores da Faculdade de Direito estavam. E logo, né, eu comecei a exercer o meu trabalho de datilógrafo no sentido de prestar um bom serviço e extrair conhecimento para mim. Então, eu fazia um parecer, datilografava um enorme parecer, ainda não tinha conhecimento jurídico que me permitisse a compreensão inteira, mas eu não tinha o menor constrangimento de pedir ao advogado que me explicasse o que eu não tinha perguntado. Desde o primeiro ano, o meu encanto foi pelo direito civil, né? E, coincidentemente, o professor do meu segundo ano de direito civil era também consultor jurídico da prefeitura, Wilson Melo da Silva. Quem fazia o serviço dele, porque ele gostava de um serviço imaculado, era eu. E era ele que eu questionava mais. E disso para virar praticamente um faz-tudo na faculdade, foi muito pouco. Ele chegava com o esquema de aula e quem ia transpor o esquema, quem ia buscar a prova, comecei a ajudá-lo nesse sentido. Já na passagem do 3º para o 4º ano, fui fazer estágio no escritório dele e com ele trabalhei até que ele desativasse o escritório. A Revolução ocorreu, a Revolução de 64, no meu segundo ano de faculdade, né? Ou seja, nós pegamos o início do endurecimento no decorrer do curso. Me lembro de ter ficado uma vez dentro da faculdade com as tropas lá embaixo. Me lembro de colegas presos, de pais importantes querendo tirar os filhos daquela confusão. Tive colegas que foram levados, tive colegas que ficaram fora de circulação por algum tempo. E nós éramos muito assustados, porque na nossa cabeça aquilo era um sonho que não podia se desmanchar para uma arbitrariedade, numa violência, né? Isso foi nos formando, mas ao mesmo tempo nos deformando, porque foi endurecendo o caráter da gente. Depois de formar, eu
continuei na faculdade, na pós-graduação, e aí veio o AI-5, com o afastamento de professores, com o desmantelamento das organizações estudantis. E, coincidentemente, um pouco tempo depois, eu tive acesso, fui convidada pelo reitor Celso Pinheiro para o exercício da Procuradoria da Universidade Federal de Minas Gerais. E como procurador, em muitas oportunidades, eu fui pelas madrugadas ao DOPS, tirar estudante que tinha sido preso, estudante que tinha tido a casa revirada. Ou seja, esses movimentos fizeram parte da minha vida durante um bom espaço de tempo. Era uma relação razoavelmente tensa. A universidade sempre teve, nesses momentos de ida ao DOPS, o apoio do velho professor Raimundo Cândido, presidente da OAB, que era quem me acompanhava samaritanamente às visitas noturnas ao DOPS. E a gente já tinha mais ou menos previsto, né? Havia um jogo de seleção, havia um jogo importante. Eu já chegava em casa e ficava pronta, porque sabia que o povo ia aprontar. E quando a polícia agia e os estudantes eram presos, a primeira providência deles era comunicar para o reitor, que comunicava para mim. Eu chamava o professor Raimundo Cândido, lá íamos nós tentar a liberação dos estudantes. Eles sabiam, né, que havia excesso, seguravam o estudante como uma forma de reprimenda, davam neles alguns sustos, depois liberavam. Nessa época eu já estava na Procuradoria da Prefeitura, né, e comecei a receber pequenas tarefas próprias de advogado, né? E comecei a fazer serviço forense, busca e leva processo, despacha, conhece juiz. O fórum era pequeno. Quando comecei a frequentar o Fórum 65, Belo Horizonte tinha, salvo engano, 7 varas cíveis. Da Procuradoria, eu fui prestar assessoria ao diretor do Departamento de Patrimônio, que era uma assessoria jurídica, e tempos depois eu virei também diretor do Departamento de Patrimônio. Na Prefeitura, fiz concurso interno para advogado, para consultor jurídico. Então, juntamente com eu ocupei a vaga que era do professor Wilson Mello, quando ele se aposentou, fiz concurso de ascensão interna, e foi nesse cargo que eu vim até o fim de carreira, quando me aposentei aos 30 anos de serviço público. Após o expediente da prefeitura, eu trabalhava no escritório do professor Wilson Mello, né, que era no edifício Acaiaca. Expediente de fórum fazia junto com o expediente da prefeitura. O fórum era muito próximo da prefeitura, era um quarteirão apenas. Eu não sei se a gente escolhe o ramo do direito ou o ramo do direito escolhe a gente. Mas o certo é que eu comecei a receber no escritório do professor Wilson, quando ele se afastou, mas antes de fechar o escritório, pessoas à procura de orientação. E ele mexia com uma advocacia civil mais ampla, bastante questão relacionada à responsabilidade civil, mas aos poucos a minha clientela foi se circunscrevendo mais à família. Não sei se pelo meu jeito de ser, pela minha condição de atender, pelo meu interesse de orientar. E quando eu me vi, estava praticamente fazendo só isso, né? Além disso, fiz concurso para a faculdade como professora em 1973 e na área do direito civil, embora tenha percorrido todas as disciplinas várias vezes, acabei me concentrando mais na família e no direito das sucessões. O direito de família era muito mais emoção. Por quê? Porque o direito de família perpassava pela noção de culpa. Então você veja, em 77, até 77, nós tínhamos a figura do desquite, que era a forma de rompimento da sociedade conjugal, mas que se dava sob duas formas. O desquite amigável e o desquite litigioso. E no desquite litigioso, o que se discutia? Culpa. Quem foi o cônjuge culpado pelo fim do casamento, né? Não se discutia simplesmente desamor, se discutia culpa.
né? E às vezes de uma forma muito ferina, muito agressiva. A separação veio em 77 com um novo nome, mas trouxe consigo o divórcio. E foi a partir daí que o direito de família começou a deslanchar. Por quê? Porque o divórcio permitiu às pessoas a constituição de uma nova família criando filhos legítimos. Até então, quem se desquitava e arranjava um novo amor e constituía uma nova família, tinha uma segunda família ilegítima. Então, a marca da ilegitimidade era um peso muito grande na sociedade. O filho chamado bastardo, o filho não reconhecido, a impossibilidade de reconhecimento do filho pelo pai casado, que tivesse um filho fora do casamento, tudo isso na sociedade era um peso muito grande. Dizer que alguém era filho sem reconhecimento, o famoso filho de mãe solteira, era uma agressão à dignidade das pessoas, mas era assim que se falava. E a partir de 77, com o advento da lei do divórcio, e o divórcio só veio porque o governo precisava implementar uma alteração administrativa e, para isso, se diminuiu o quórum de aprovação de emenda constitucional. E foi então que o deputado Nelson Carneiro, senador Nelson Carneiro, postulou pela 12ª vez a introdução do divórcio e ele foi realmente aprovado, entrando em vigor no finalzinho de 1977. A família não podia ser um sistema de peso. A família não se destinava à apuração e à punição por culpa. A família devia ser uma junção de pessoas pelo afeto, em busca da felicidade. Né? E quando nós chegamos na Constituição de 88, em que se consagrou o princípio da dignidade humana, em que se consagrou a possibilidade do igualdade plena dos filhos, qualquer que fosse a sua origem, e nós chegamos a tempos em que o filho adotivo, dependendo do momento em que ele entrava na família, ele tinha ou não tinha direito sucessório. A Constituição de 88 trouxe a possibilidade de investigação de paternidade, ainda que o pai, o suposto pai, tivesse casado com outra mulher, trouxe a plena igualdade entre os cônjuges. A mulher, durante muito tempo, era equiparada aos seus filhos entre 16 e 21 anos, que a maioridade vinha aos 21. Então, aos poucos, isso foi cedendo. E isso é muito fruto da comunicação, da chegada dos meios de comunicação, da possibilidade de acesso que governantes e governados tiveram à evolução do mundo inteiro. Né? Então, a partir daí, começou a se ver a família como um lugar de busca de felicidade, com o afastamento da questão de culpa. Tanto que em 2010, a emenda 66 permitiu que se requeresse o divórcio a qualquer momento, independentemente de discussão de culpa. O divórcio agora é um direito tanto do marido quanto da mulher para pedir o fim do seu casamento, a dissolução do vínculo, sem necessidade de apontar motivos e de botar o dedo na causa efetiva do desamor. Lógico que quando a família acaba, é porque o amor foi embora antes. Mas antigamente, para que esse acabar se consolidasse, o que era preciso? Que se acusasse o outro de descumprimento dos deveres, que se acusasse o outro do cometimento de atos que evidenciassem conduta desonrosa. Hoje, esse é um fato superado. A matéria do direito de família, o desquite, a investigação de paternidade, tudo isso se discutia na vara civil. Nós tínhamos uma grande divisão. Civil de um lado, penal do outro e administrativo do outro. Né? A partir dos anos 70, Belo Horizonte ganhou a primeira vara de família que foi implantada no edifício Dantes. O fórum já não comportava mais, já era pequeno para tanta coisa. Então se implantou a primeira e depois a segunda vara no edifício Dantes, até que se construiu o fórum da Augusto de Lima. E o que acontecia? O juiz só trabalhava com família, ele não tinha mais consignação em pagamento, despejo, reivindicatória, nada disso para cuidar. Ou seja, o juiz pôde se dedicar mais a isso e os advogados também. Então os escritórios começaram a estabelecer também os seus limites de atuação.
quanto mais você se especializa, mais profundo é o seu entendimento, né? Então você leva como advogado para o processo uma teoria de melhor qualidade e o juiz, só lidando com aquilo, tem a oportunidade de também estudar e absorver as questões que são postas. Isso significa, sim, uma melhoria no trabalho, na atuação, tanto dos juízes, como dos advogados, como do Ministério Público. Me impressionava muito a forma de atuação, né? A dedicação que os professores tinham à época. Eu posso te relatar um fato muito significativo para mim. Nós tínhamos aula no primeiro ano, no horário da tarde. E logo nós descobrimos que o professor tinha uma dificuldade, uma certa surdez. E ele confundia a campainha que tocava pelo fim da aula com o barulho da descarga do banheiro. E o que a gente fazia, né? O que a meninada fazia? Todo mundo 17, 18 anos. A hora que a aula começava a ficar monótona, um entrava no banheiro, dava descarga, ele terminava a aula e a gente ia embora, né? Nós achávamos ótimos a aula sair mais cedo. Passamos para o segundo ano, veio o professor Wilson Mello com o Civil 2, que dependia inteiramente do Civil 1. E o que nós sabíamos de Civil 1? Nada, né? Nos deu uma bronca solene, né? Solene. Fechou o livro e disse assim: o ano de vocês, que devia ser de direito das obrigações, vai ser diferente. O primeiro semestre vai ser o que vocês viram no ano passado, deviam ter visto e não viram, e o segundo vai ser. Ou seja, ele se deu ao trabalho de nos formar naquilo que a gente já tinha que ter chegado sabendo, para depois passar para frente. Então, essa preocupação em dotar o estudante de conhecimento para ele romper na vida, isso é paixão, né? Pela arte de ser professor. Isso sempre me impressionou muito, né? E quando eu recebi o primeiro encargo de sala de aula, eu fui designada para assessorar, ser assistente desse professor. Ele dava aula no 5º ano. E era exatamente o quê? Família e sucessão. A sociedade mantenedora da Faculdade de Direito Milton Campos, ela foi fundada em 72. Em 75 fizemos nosso primeiro vestibular. Quem foram os mentores da criação da faculdade? Um grupo de professores e advogados que entendiam que Belo Horizonte já oferecia espaço para mais uma faculdade. Tínhamos a Faculdade de Direito da Universidade Católica e a Faculdade de Direito da UFMG. Quem foram esses? O professor João Milton Henrique, o mesmo professor lá do meu curso do IMARCO, né? O professor Wilson Chaves, que havia sido também meu professor no IMARCO, o professor Silvio Demarco, que era um técnico de alto gabarito do MEC, o professor Abigar Renault, que quem ajudou, embora não participasse do grupo fundador, foi quem deu a orientação técnica, o professor Willy Duarte Costa, o professor Valdivino, e aí foram se aglutinando, o professor Orlando de Souza, o desembargador Zé Oswaldo de Oliveira Leite, que naquela época era advogado, né? E aí esse grupo se entusiasmou e constituiu a sociedade. O que nós tínhamos? Esperança, boa vontade e interesse, um sonho de fazer uma faculdade que pudesse ser não mais uma, mas a Faculdade de Direito. E todos nós nos empenhamos nisso. Fomos praticamente todos para a sala de aula, não é? Então nós não éramos apenas sócios, éramos também os professores. E alugamos as instalações do Colégio Arnaldo para as aulas noturnas e para as aulas de sábado. E lá no Colégio Arnaldo ficamos até o primeiro semestre de 1986. Me lembro quando o prefeito de Nova Lima, Vitor Penido, em 82, se dispôs a dar à Faculdade Milton Campos um espaço para se construir a Faculdade de Direito. Em agosto de 86, passamos para cá.
nós temos aqui a obrigação de fazer o que ensinamos. Então, se nós ensinamos que o princípio jurídico diz que honeste vivere, né? Devemos viver honestamente, nós praticamos isso aqui. Se nós dizemos que não devemos causar dano a ninguém, nós praticamos, né? E se tem que dar a cada um o que é seu, é isso que a gente ensina, mas é isso também que a gente pratica. É um nível que permita ao estudante sair da faculdade desempenhando a função para a qual ele se candidatou aqui. Ele quer ser advogado, ele tem que saber fazer uma petição inicial, independente de modelo. Ele tem que ter conhecimento para discutir os assuntos de nível mediano, sem necessidade de sair correndo para consultar o livro, para consultar o código, para consultar o processo. Ou seja, o aluno tem que ter desenvoltura e segurança. Eu fui convidada para trabalhar na assessoria técnico-consultiva do governador pelo professor Vicente de Paula Mendes, que era o consultor-chefe. O Vicente era do grupo criador da Milton Campos. E o Vicente era meu colega de faculdade de Direito da UFMG. Ou seja, nós já tínhamos uma ligação antiga e eu tinha algum conhecimento de direito administrativo, porque nessa época já era advogado da Prefeitura de Belo Horizonte. Esse serviço, esse trabalho, essa atividade, esse assessoramento se resumia ao exame de projetos de lei que vinham votados da Assembleia para sanção do governador, elaboração de veto, exame de legalidade, de constitucionalidade e também na elaboração de projetos de lei que seriam remetidos pelo governador à Assembleia Legislativa. Já no início da faculdade, eu integrava o quadro de professores e nesse mesmo primeiro período inicial, eu fui chefe de departamento, eu fui coordenador pedagógico, ou seja, sempre estive um pouco vinculada à administração escolar. E a minha experiência na Universidade Federal, lidando com um universo muito maior, né? Lidando com universidade, com unidades de formatação absolutamente diversa, de objetivos muito diferenciados, por um tempo muito longo, foram 16 anos, me permitiu absorver certos princípios administrativos e dispor de uma experiência bastante grande em relação a isso. Eu voltei ao exercício da administração na Faculdade de Direito, Milton Campos, em 1991. Fui eleita coordenadora pedagógica, fiquei 4 anos na busca de quê? Na busca de criação das melhores soluções para que o nosso curso fosse um curso de qualidade, para que o nosso aluno saísse daqui com um cabedal de conhecimento que permitisse a ele, primeiro, ser um cidadão de melhor qualidade do que ele entrou, segundo, ser um profissional na área que ele havia escolhido em condições do exercício dessa atividade, né? Então, isso demanda um entrosamento com o corpo docente, isso demanda um entrosamento com o corpo administrativo, sem o qual a gente não faz nada. E isso demanda uma proximidade com o diretório acadêmico e com os próprios estudantes. Depois fui vice-diretora e desde 1999 estou na direção. O profissional de direito, em primeiro lugar, ele tem que ser um cidadão bem formado, né? E o bom profissional, ele tem que deter o conhecimento sobre os princípios da estrutura jurídica, sobre a lógica do raciocínio jurídico, né? Por quê? Porque se ele detém esses princípios, a situação fática que se põe para ele fica mais fácil de resolver. Ele consegue fazer um enquadramento. Acho que o professor hoje não pode ser aquele cidadão que leva a ciência pela ciência. Eu encontrei uma citação de Leonardo da Vinci que diz assim: não basta saber, nós precisamos de aplicar. Então eu tenho que mostrar ao aluno que o Instituto existe, mas ele não existe solto como um asteroide andando por aí.
Ele só é importante se eu consigo transportá-lo para aplicação prática. O reitor da época era o arquiteto Celso de Vasconcelos Pinheiro, que, como eu, era da prefeitura. Então, eu já havia participado com o professor Celso de trabalho de comissões, então nós tínhamos um conhecimento profissional interno, né? Eu sucedia ao professor Zé Alfredo de Oliveira Baracho, que se afastou da procuradoria porque se candidatou a diretor da Faculdade de Direito. E era tradicional, né, que diretores, procuradores da universidade fossem da faculdade. Olhando o quadro, o Celso me encontrou lá, né? Já conheço. Então, me convidou para ir para a reitoria. E eu acabei ficando lá durante mandato de 4 reitores. A implantação do campus da universidade decorreu de uma desapropriação feita pela União Federal. E a consolidação da área do campus partiu do pagamento de indenizações a um número muito grande de pessoas que eram proprietárias naquela época. E um dos proprietários da maior parte das terras era um conhecido médico de Belo Horizonte, Antônio Luciano Pereira. A área da Pampulha desapropriada, ela formava um perímetro unificado. E a prefeitura, de repente, resolveu, com a construção do Mineirão, abrir uma faixa que ligasse a cidade até o Mineirão. Veio aí a Avenida Catalão, hoje a Avenida Carlos Luz, e que cortou uma faixa do terreno desapropriado do lado esquerdo de quem vai para Pampulha. Essa faixa que fica após o viaduto do Shopping Del Rey, algum tempo depois, consolidada a desapropriação, pago o preço, expedido o título, o doutor Antônio Luciano entendeu que já havia passado o tempo suficiente para a universidade construir e o tempo que a lei dizia, 5 anos, e ele então foi para a justiça requerer a devolução dessa nesga de terra que ficou à esquerda da Avenida Carlos Luz e que ia do viaduto até as imediações do prédio onde hoje está a Uzi Minas. Era uma faixa que ficava entre a Carlos Luz e a estradinha do Engenho Nogueira, né? Ele queria que essa área voltasse para ele e ele devolveria à universidade o valor da indenização que havia pago. Essa é uma ação muito rara, chamada ação de retrocessão, que é dada ao proprietário que perdeu a propriedade por desapropriação em função de não ter o poder desapropriante dado ao espaço a destinação prevista. E a defesa que eu fiz nesse processo, né, a universidade ficou muito assustada com isso, perdeu um pedaço desapropriado, né, foi levar estudos que vinham sendo feitos em alguns cursos, como ciências biológicas, veterinária, geologia, geografia, né, e mais a tese de que não se constrói universidade em 5 anos. A universidade é uma construção permanente. E se nós verificarmos em que se compunha o campus no final dos anos 70 e o que compõe o campus de hoje, nós vamos ver que realmente aconteceu uma verdadeira revolução. Hoje está implantado nessa área o chamado Parque Tecnológico da UFMG em convênio com o governo do estado. A ação foi julgada improcedente pelo juiz federal em Belo Horizonte e essa decisão foi confirmada no Tribunal Regional Federal em Brasília. Um outro fato que eu me lembro com muita clareza foi o retorno dos professores cassados para a universidade quando o sistema abriu, né? Que os professores foram anistiados e a maioria deles ainda quis voltar para a universidade. Eu preparei esse processo de retorno dos professores, foi um momento de muita alegria para eles, para as faculdades e para a própria universidade. Existe um momento ligado
essa revolução de 64, é que havia no gabinete do reitor uns 2 ou 3 arquivos com essas gavetas de aço, fechados com correntes e com cadeados enormes. E era ali que estavam os arquivos, os documentos da assessoria de informação, né? E na administração do reitor Cid Veloso, já em pleno tempo de abertura, ele resolveu constituir uma comissão para abrir os arquivos e divulgar o que nós tínhamos. Protótipos de convite de formatura, com aquela seta vermelha em cima de alguns professores, ou seja, era a Polícia Federal dizendo que o convite não podia sair assim, né? Que aquele cidadão tinha que ser afastado, que aquela foto não poderia ser divulgada. Eram questionamentos feitos pelo Ministério da Educação, se constava dos nossos arquivos atos de terrorismo praticados por fulana Beltrano, e os reitores sempre respondendo, né? Aqui não consta nada sobre fulano, que é apenas professor da universidade. Ou seja, a universidade não mandou, não entregou, a meu ver, nenhum detalhe sobre ativismo ou atividade política dos seus professores e dos seus funcionários. Sempre fui uma mulher de 3 expedientes, né? Então, saía da aula para a prefeitura, para a faculdade, para a aula outra vez, mas sempre no escritório, né? Como até hoje faço. Fazia o direito administrativo na universidade ou na procuradoria e a área de família no escritório. Eu nunca aceitei no escritório direito administrativo. O Código de Menores é uma lei que dá uma formatação de conjunto a princípios que estavam esparsos. Então, isso facilita o profissional, isso facilita quem lida com o direito, mas, ao mesmo tempo, começou a mostrar um caminho novo que ia desaguar na Constituição de 88. Ou seja, a busca de proteção do menor. Ou seja, nós tínhamos um viés muito interessante. Nós protegíamos a família em detrimento do indivíduo. Hoje mudamos o foco. Nós protegemos o indivíduo. Ou seja, o foco maior não é mais a família. A família é um lugar de busca de felicidade. Mas de felicidade de quem? É do sujeito que é o cidadão, que é o menor, que é a mãe, que é o pai, que é o avô, que é o tio. Até final de 77, nós ainda tínhamos a figura do desquite, né? O desquite foi sempre visto com muita reserva. Ele não dissolvia o vínculo, não permitia o vínculo do casamento e não permitia, portanto, uma segunda união. Data desse período a discussão do que nós apelidamos de sociedade de fato. É aquele grupo familiar formado por pessoas que não são casadas, ou porque não queriam se casar, ou porque estavam impedidas para casar, eram desquitadas. Ou porque um deles era desquitado, ou os dois desquitados, né? Data dessa época a formação dessa teoria relativa à sociedade de fato, ou seja, quando 2 pessoas se juntam num simulacro de família, se gostam, têm filhos, vivem em comum, né? Parece família, mas não é. E por que não é? Porque a lei não reconhece. Então, a partir desse momento, a construção que os advogados fizeram foi: se eles uniram esforços e fizeram patrimônio, não é justo que, estando esse patrimônio em nome de um, ao fim do relacionamento, esse um leve a integralidade do patrimônio e o outro que colaborou fique sem nada. Então, o Código Civil dizia que constituíam sociedades as pessoas que se associavam para um fim comum. E partindo desse pressuposto, o que se pediu? É que se dividisse esse patrimônio na proporção do esforço das pessoas. E foi do caminhamento dessa tese que nós chegamos à Constituição de 88 para consagrar a união estável. Uma pessoa casada não podia reconhecer um filho que estivesse fora do seu casamento. E eu me lembro de uma certa feita de receber
as pessoas, uma família que tinha perdido o seu chefe, né? O pai tinha morrido e postulou-se contra esses filhos uma ação investigatória de paternidade. Era um filho fora do casamento que queria obter a qualidade de filho para concorrer à herança paterna, né? E a alegação era de que esse pseudo-pai vinha visitar a mãe nas tardes dos dias de semana, né? E uma coisa que ficou gravada na minha cabeça, né, desse fato, mais de 40 anos são passados, é que o cidadão encostava um carro Cadillac, um carro americano, que era um carro verde de capota branca. Na minha imaginação de hoje, podia ser um Chevrolet 54, né? Eu acho muito bonito esse modelo de carro, então imagino que seja... Parava na rua de cima e descia para visita, né? Entrava numa determinada casa, até que um dia a moça apareceu grávida. E o homem continuou indo, né? E a criança nasceu, e ele continuou, e ele saía com a criança até quando morreu. E veio a investigatória de paternidade, né? Isso ficou na minha cabeça como o caso do homem do carro verde de capota branca que parava na esquina de cima. Não lembro mais de quem se trata, não lembro mais como tramitou, mas essa menção reconhecida pelas testemunhas, e a prova aí foi exatamente essa. Por quê? Porque o exame de sangue à época só dizia se o fator RH combinava ou não combinava, só excluía em determinadas condições. Então, a prova testemunhal era essa, da fidelidade da moça, do princípio de moralidade e da visita desse homem do carro verde com capota branca. Nós estaremos sempre caminhando na busca de um olhar novo sobre um preceito antigo. E essa é a grande vantagem do direito, é permitir que você, 30, 40, 50, 80 anos depois que a lei entrou em vigor, você encontrar no seu ditame uma nova forma de interpretar. Mas a construção dessa nova ideia é uma construção que leva tempo, não é? Então começamos a ter os artigos, as palestras, as conferências, os encontros de advogado. No direito de família, o Instituto Brasileiro de Direito de Família promovendo seminários pelo país inteiro, e a cada evento desse, uma nova ideia, uma nova interpretação, um novo caminho. Então, o que isso exigiu de nós? Que estivéssemos prontos para absorver, para discutir, para compreender e também para colaborar, né? Nós construímos o direito de família permanentemente. Então, os nossos cuidados hoje são outros, né? De preservar as pessoas, de preservar a intimidade delas, de zelar pelo exercício de uma paternidade responsável, de alertar para o cumprimento dos direitos dos menores, porque muitas vezes ainda as pessoas com seu emocional ferido fazem uso da criança para atingir o outro. E nós, advogados, não podemos nos transformar em agente dessa circunstância. Nós temos que desarmar esses fatos. Nós temos que estar atentos para a questão relativa à alienação parental. Por quê? Porque o desamor também é danoso, né? O desamor também é capaz de levar um dos genitores a usar o seu próprio filho contra o outro. Desde a promulgação da Constituição, em outubro de 88, nós tínhamos no capítulo da família tratada não apenas a família constituída pelo casamento, e essa recebeu o carimbo de família, né? Como aquela outra família constituída em circunstâncias outras, por exemplo, a união estável, a qual o Constituinte deu o nome de entidade familiar. É importante a gente reconhecer que nós vivemos num país em que a legislação quase sempre é recheada de salvaguardas. O que eu chamo de salvaguardas?
São pequenos impedimentos, são pequenos detalhes, são pequenas travas que o legislador insere na lei para atender, às vezes, grupos de pressão. Te dou um exemplo. Quando, em dezembro de 77, foi sancionada a lei do divórcio, ela dizia no seu artigo 38 que o divórcio só podia ser concedido uma única vez para cada pessoa. Então pense, você divorciado casa com uma mulher solteira e você chega à conclusão de que não é possível mais viver junto. Fazer o quê? Para você seria o segundo divórcio, para ela o primeiro. Mas para dar a ela o primeiro, você teria o segundo. Ou ela vai ser divorciada e você não. Observe. O que aconteceu com esse artigo? Primeiro, por que esse artigo 38 foi inserido no texto? Para atender o grupo que discutia que o divórcio ia acabar com a família brasileira. Que no dia seguinte da sanção do divórcio, os pedidos iam abarrotar os tribunais. Então, limitou-se o número de vezes que as pessoas poderiam pedir. Resultado, o divórcio veio e, para espanto geral, o número de pedidos não constituiu nenhuma avalanche. Né? E esse contrabando do artigo 38, né, de repente, no outro texto de lei foi revogado e eu nunca vi ninguém pedir que ele voltasse. Ninguém sentiu falta dele. Né? Então, o legislador queria o divórcio, mas havia um grupo de pressão que não queria o divórcio. Então, o que se fez? Negociou uma trava. Né? E quando houve pacificação pela utilização do divórcio, a trava foi tirada. E veja, hoje a gente encontra um fato muito importante. Outra salvaguarda. Para se conceder o divórcio, era preciso ter separação e depois transformar em divórcio. Tem que esperar tempo. Ou seja, tem experimentação. Porque para ter o divórcio direto, que a lei 6.515 permitia, marido e mulher tinham que estar morando longe um do outro há pelo menos 5 anos. Em 2010, com a emenda 66, o divórcio passou a ser possível no próprio dia do casamento. Se você casou de manhã e quiser divorciar de tarde, pode requerer. E o que vem fazendo os tribunais, inclusive o Supremo? Aos poucos vão tirando essa salvaguarda e fazendo com que essas entidades familiares passem a dispor dos mesmos direitos e deveres, né, das mesmas atribuições da família formada para o casamento. O que é isso? Evolução social. O estado de amadurecimento já permite isso. Óbvio que você vai encontrar sempre resistências, né? Direito de minorias não pode estar sujeito à definição da maioria, porque senão a maioria nunca vai deixar que a minoria tenha direito. Né? A forma de lidar com isso é diversa, mas essas salvaguardas vão caindo com o tempo. Então, hoje, não se podia falar em união estável, em reconhecimento de união estável entre homem e mulher. A Constituição previu. E isso foi absorvido. Caminhamos mais um passo. União entre pessoas do mesmo sexo. Ah, mas isso é contra o texto constitucional. É preciso compreender que a Constituição tem cláusulas inamovíveis, né? E tem cláusulas que são modificáveis até mesmo pela interpretação. E foi o que fez o Supremo. Ao entender que quando o artigo 226 diz que a união estável tem que ser entre o homem e mulher, ela fere o princípio de dignidade, né? E que nós temos que interpretar o 226 de conformidade com os princípios gerais da Constituição, acabou permitindo que se desse o reconhecimento para a vida em comum de pessoas do mesmo sexo. Agora já se discute que o casal em união estável ou em casamento pode adotar e que a criança adotada vai ter 2 genitores, sejam 2 mães, sejam 2 pais. Há um princípio geral
que impõe ao Supremo não intervir, senão quando lhe é submetido a alguma questão. E há um princípio legal que menciona que o Poder Judiciário não pode deixar de se pronunciar alegando que não há lei a ser aplicada. Esse princípio diz que quando não há lei a ser aplicada ao caso concreto, porque ele é novidade, cabe ao julgador, com base nos princípios gerais, na doutrina, na jurisprudência, criar a solução para o caso concreto. O que o Supremo tem feito? Exatamente isso. Quando a questão surge e que você não tem texto de lei, o que faz o juiz? O que faz o Supremo? Cria a norma. Isso vira ativismo judicial. O ativismo judicial é a exata medida da inércia do legislativo. Então, na verdade, o ativismo do Poder Judiciário nada mais é do que o atendimento da sua missão em razão ou do excesso de ativismo do Poder Executivo ou da atrofia do Poder Legislativo, da inércia do Poder Legislativo, que deviam disciplinar, não o faz. Óbvio que o Poder Judiciário recebe o questionamento. Ainda que o ministro do Supremo ache que não se deveria criar um tribunal regional para Minas, né? Ainda que ele ache, ele não pode pautar esse assunto para o Pleno do Supremo. Por quê? Porque ele não tem uma demanda. Mas quando a demanda existe, eles são obrigados a decidi-la. São obrigados a implementar uma solução. Então, alguém questionará a criação desse tribunal? Se for questionado, o Supremo vai se pronunciar. Se não for questionado, ainda que haja ministro do Supremo contrário a ela, a medida vai ser implementada. Então, acho que é esse balanço que é preciso fazer, né? Da necessidade que o nosso legislativo tem de ser mais ativo. Então, o Supremo vai realmente decidir. Por quê? Porque foi chamado. Essa é a sua missão, esse é o seu papel. Toda essa legislação moderna, pós-Constituição de 88, tem como objetivo a procura da valorização da pessoa. Então, quando você estabelece na lei que disciplina a alienação parental, a lei não está querendo punir quem praticou. O objetivo da lei é proteger quem foi. Então, observa a mudança de foco? A nossa preocupação é afastar o autor, mas o nosso foco é a vítima, é aquele que sofre as consequências. Quando você protege a criança e o adolescente, dando a ele a oportunidade de passar para uma família substituta, tirando da família na qual ele nasceu, o objetivo não é punir pai e mãe por isso, não. O objetivo é permitir que aquela criança possa ter no futuro uma vida de tranquilidade. Ela possa crescer e ser educada em boas condições, o que ela não tinha estando na família de lá. Então, na verdade, é essa mudança da família pela família, em família pelo indivíduo, que é o grande fuso de hoje. Quando você vem a Lei Maria da Penha, quando você afasta o marido de casa porque ele agrediu a mulher, o que a Lei Maria da Penha visa? É punir o marido? Esse é o segundo efeito. O primeiro efeito qual é? É proteger quem está sendo atingido pelos atos de violência. Então, observe, que você está ressaltando muito mais a dignidade da pessoa ofendida, trazendo consequências para o ofensor. Mas esse é o segundo efeito. Então, nós temos aqui no foco da pessoa atingida, o elemento maior que precisa ser visto. E é esse o princípio moderno, que nós temos encontrado em todas essas leis.